Os 7 sinais antes da manifestação do Anticristo. Antes que o mundo termine em fogo, ele será coberto de aplausos. Antes da queda, haverá festa. Antes da revelação, haverá confusão. E quando todos acreditarem que a paz foi alcançada, ele surgirá. Não com chifres, não com garras, mas com palavras doces, olhos carismáticos e uma promessa que seduz até os escolhidos. O Anticristo não é apenas uma figura simbólica, não é apenas um personagem de histórias religiosas ou um código entre teólogos. Ele é uma profecia, um espírito, um plano em andamento há séculos, sutil, infiltrado e perigoso, e segundo as Escrituras, ele não aparecerá de repente. Haverá sinais, 7, inconfundíveis, irrefutáveis e já visíveis para aqueles que têm olhos espirituais para enxergar. Mas por que tantos ignoram? Por que o nome Anticristo provoca risos em alguns e pânico em outros? Por que tantas igrejas, antes fervorosas em alertar sobre sua chegada, hoje preferem o silêncio conveniente da teologia confortável? Talvez porque o Anticristo já tenha vencido o primeiro estágio, o descrédito. Talvez porque um dos sinais já se cumpra enquanto você ouve estas palavras. A Bíblia, em suas páginas mais sombrias, alerta. O mistério da injustiça já opera. 2 Tessalonicenses 2:7. Ou seja, antes de ser revelado, o Anticristo já está agindo. Não no trono, mas no sistema. Não na carne, mas nas ideias. Não com espada, mas com distração. Enquanto olhamos para os céus esperando um clarão, ele atua nas sombras, reorganizando o mundo. Enquanto se espera a guerra, ele oferece alianças. Enquanto se busca o mal nos becos escuros, ele se senta em palácios, parlamentos, púlpitos e sorri. Este vídeo é um alerta, não religioso, mas espiritual. Não dogmático, mas urgente. Porque os 7 sinais da sua manifestação não são apenas eventos, são marcas, mudanças, manifestações globais, políticas, culturais, espirituais, que se intensificam a cada ano, a cada crise, a cada solução milagrosa, oferecida por líderes que carregam mais vaidade do que virtude. Você pode escolher ignorar. Pode chamar de teoria da conspiração. Pode dizer que é exagero. Mas o Anticristo não precisa da sua crença. Ele só precisa do seu silêncio, da sua distração, da sua pressa, do seu medo de parecer fanático. Neste documentário sombrio, você conhecerá os 7 sinais, revelados por profetas, anunciados nas Escrituras, escondidos por sistemas e agora, cada vez mais visíveis. Você verá que o plano não começou ontem. Você entenderá por que certos eventos da história parecem se repetir, com novos nomes, mas velhas intenções, e você será confrontado com a possibilidade real de que o palco já está montado, que os holofotes já estão acesos e que o protagonista talvez já tenha feito sua primeira aparição. Só que ninguém percebeu, ou percebeu e preferiu não falar, porque há coisas que não se dizem, porque há nomes que assustam, porque há poderes que não gostam de ser expostos. Mas hoje, vamos dizer, vamos falar, vamos revelar os 7 sinais antes da manifestação do Anticristo. Assista até o fim e veja com outros olhos o mundo à sua volta. Houve um tempo em que os púlpitos ardiam, palavras eram lanças. A voz dos pregadores sacudia o espírito e o sono dos homens. Havia temor, pranto, clamor. Falava-se do céu com reverência e do inferno com urgência. Falava-se do juízo, do fim, da volta de Cristo e sim, do Anticristo. Mas esse tempo parece distante. Hoje os altares estão polidos, mas frios. As igrejas estão cheias, mas vazias de essência. E o que antes era grito de alerta virou sussurro. Ou pior, virou piada. O primeiro sinal antes da manifestação do Anticristo não vem do mundo, vem da própria igreja. É o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Não de ausência, mas de omissão. A voz profética se calou. Não por censura, mas por conveniência. É mais fácil falar sobre bênçãos do que sobre guerra espiritual.
é mais agradável pregar sobre propósitos do que sobre preparação. E em muitos lugares é mais rentável vender esperança do que confrontar realidades. O silêncio das igrejas não é apenas a ausência de um tema, é o sintoma de uma doença espiritual. Porque o que não se prega, não se discerne, e o que não se discerne, domina. Ao longo da história, os momentos de maior avanço do mal coincidiram com a apatia dos justos. Durante a Inquisição, enquanto a verdade era queimada em praça pública, muitos padres faziam acordos. Durante o nazismo, enquanto milhões morriam, líderes religiosos abençoavam soldados. E hoje, enquanto o sistema do anticristo se estrutura, enquanto valores são invertidos, enquanto o certo vira errado e o errado é celebrado com hashtags, quantos altares ainda ousam dizer a verdade? Nos bastidores de mega-templos e igrejas midiáticas, os temas escolhidos para os sermões são pensados com base em métricas. Palavras como juízo, anticristo, arrebatamento e pecado foram riscadas dos roteiros. São palavras que afastam o público, dizem os especialistas de palco. Mas afastar quem? O público ou o espírito de engano? Enquanto muitos dormem em bancos confortáveis de igrejas silenciosas, o anticristo avança, não como um monstro, mas como um espírito que encontra espaço em todo lugar onde a verdade foi abafada. E os que ousam falar são chamados de retrógrados, fanáticos, alarmistas, como se expor às trevas fosse pior do que viver nelas. A Bíblia já avisava. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou, e esse silêncio é o primeiro sinal. Porque onde há silêncio, há espaço. Onde há espaço, há entrada. E onde o nome do anticristo não é mais mencionado, é provável que ele já esteja confortável. Não nos becos, mas nos palcos, não nas sombras, mas sob luzes artificiais, não à margem, mas no centro, abraçado por uma fé sem cruz, um evangelho sem confronto e uma espiritualidade sem vigilância. Esse é o primeiro selo, o primeiro toque da trombeta invertida, o silêncio antes do rugido. Nenhum império nasce com bombas, nenhum tirano começa com gritos. O mal mais eficiente chega sorrindo. O segundo sinal antes da manifestação do anticristo é talvez o mais perigoso, uma paz que não vem do alto, uma trégua mundial, um acordo global, um falso paraíso fabricado com discursos ensaiados, abraços políticos e promessas universais de fraternidade. Mas, por trás dessa cortina, há um plano, há um trono sendo preparado, e ele não será ocupado por um santo. Durante séculos, os profetas alertaram. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. O problema não é a paz, é quem a oferece. E a que custo? Vivemos hoje o tempo da diplomacia teatral. Líderes se cumprimentam diante das câmeras, assinam tratados, lançam campanhas globais com slogans sedutores: unidade global, cidadania planetária, nova era de empatia. Mas entre as entrelinhas, leis silenciam consciências. A liberdade de expressão vira crime. A fé vira fanatismo. E a verdade vira discurso de ódio. O mundo está sendo ensinado a desejar um salvador. Alguém que unifique religiões, acalme mercados, resolva guerras, pacifique o clima e sacie a fome. Mas esse desejo, ainda que nasça da dor, será o caminho para a adoração do erro. A Bíblia nos fala sobre o anticristo como um homem da iniquidade que trará paz aparente. Ele se sentará como rei sem usar a força. Será eleito pela vontade popular, não imposto por tanques. Porque seu maior poder não será o exército, mas a narrativa. Ele surgirá como uma figura de consenso. Religiosos o abraçarão como ungido. Filósofos o citarão como iluminado. Cientistas o reverenciarão como visionário. Povos o ovacionarão como o filho da esperança. Mas em sua voz doce haverá veneno,
em suas mãos abertas, algemas, em sua agenda de paz, o decreto do fim. Ele será tudo o que o mundo espera, e exatamente o que ele precisa para ruir. E o mais assustador, os fiéis, os templos, os pastores distraídos, estarão entre os primeiros a aplaudi-lo, porque ele trará tudo o que se deseja: prosperidade, saúde, estabilidade, ordem, união. Mas retirará aos poucos tudo o que importa: a verdade e a fé, a liberdade de crer, a voz profética, o nome de Jesus. Este é o sinal mais sutil e mais sedutor. Não provoca medo, provoca esperança. Não gera fuga, gera aceitação. Não impõe, conquista. E quando o mundo inteiro se unir em um só coro de aprovação, será tarde, pois o homem do caos já terá assinado seu pacto, não com o povo, mas com as trevas. Não será com violência que o anticristo conquistará os altares. Será com unidade. Com um discurso tão belo, tão necessário, tão esperado, que até os mais fervorosos dirão: é disso que o mundo precisa. O terceiro sinal da manifestação do anticristo é o surgimento de uma nova fé global. Não uma nova doutrina, mas uma fusão, um sincretismo espiritual, um ecumenismo forçado, vendido como paz, mas impregnado de controle. Religiões milenares, antes incompatíveis, começarão a encontrar pontos em comum. Dogmas serão suavizados, textos sagrados reinterpretados. Deuses diferentes serão chamados pelo mesmo nome. E no centro de tudo isso, um líder, um símbolo, uma figura capaz de unir todas as crenças e esvaziar todas ao mesmo tempo. Essa nova religião não negará diretamente Jesus, Maomé, Buda ou qualquer outro ícone espiritual. Pelo contrário, os usará, adaptará suas palavras, redefinirá seus ensinos e os transformará em instrumentos de aceitação universal. Mas nesse altar da tolerância total, a verdade será sacrificada. A profecia já dizia: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Apocalipse 13:4. Essa adoração não será imposta por chicote, mas por encantamento. Ela virá de templos que se autodenominarão inclusivos, de líderes religiosos que pregarão que todos os caminhos levam a Deus, de movimentos interreligiosos que rejeitarão qualquer ideia de verdade absoluta, exceto a de que todas as verdades são relativas. A nova religião será bela por fora. Terá templos modernos, cânticos suaves, linguagem acessível. Falará de amor, de luz, de unidade, mas evitará a todo custo o nome que divide: Jesus Cristo. Cristo será chamado de Mestre, Avatar, Espírito de amor, mas não de Senhor, não de único, não de caminho exclusivo. A cruz será substituída por símbolos neutros. O arrependimento será trocado por autoaceitação. A santidade dará lugar à positividade. E o Espírito Santo será esquecido. Porque essa nova religião não terá espaço para confronto. A verdade não será bem-vinda. E quem insistir em pregar o evangelho original será chamado de intolerante, extremista, radical. Perseguir-se-á em nome da paz. Silenciar-se-á em nome do respeito. Matar-se-á em nome do amor. E quando todos os povos se curvarem ao mesmo altar, quando todas as religiões gritarem unidade, quando as profecias forem chamadas de mitos, o anticristo se assentará como Deus, e poucos perceberão que naquele altar unificado não está Deus, mas o seu inimigo. A nova religião será o selo espiritual da besta. Não haverá marca física antes que o coração esteja marcado. E esse selo começa com um simples ato: trocar a verdade pela harmonia, trocar a cruz pela conveniência, trocar Cristo por qualquer coisa que agrade mais. Esse é o terceiro sinal: a fé global, a espiritualidade sem salvação, o culto que une, mas não liberta. Nada mobiliza o mundo como o medo, e nenhum império é mais forte do que aquele erguido sobre o colapso da esperança. Por isso, o quarto sinal da manifestação do anticristo não será uma solução, será uma crise
cuidadosamente construída, planejada, manipulada, fabricada. As Escrituras já anunciam há milênios que antes da revelação do Filho da Perdição, haveria um tempo de angústia como nunca antes houve sobre a terra. Mas e se essa angústia não for apenas uma consequência do pecado, e sim uma estratégia? Imagine guerras que não terminam, colapsos econômicos sincronizados, epidemias que surgem misteriosamente, tecnologias que unem, mas também vigiam. E no meio disso tudo, líderes que parecem estar sempre um passo à frente, com soluções prontas, planos globais, acordos internacionais, sistemas de controle apresentados como resposta ao desespero coletivo. Mas o caos, nesse cenário, não é o problema. É o argumento, é a desculpa perfeita. É o pretexto necessário para entregar o mundo nas mãos de um único governo, uma única voz, um único salvador. A crise é a armadilha. O anticristo será a saída. É assim que os impérios nascem. Cria-se o medo, remove-se a paz, quebra-se a estabilidade. E quando todos estão exaustos, implora-se por ordem. Qualquer ordem, mesmo que ela custe a liberdade. Em Apocalipse 13, a besta surge do mar, símbolo bíblico das multidões em confusão. Ela emerge do tumulto, ela se alimenta do caos, e o povo a adora. A mesma dinâmica é visível na história. Após a crise da República Romana, veio César. Após a humilhação econômica da Alemanha, veio Hitler. Após o terror do 11 de setembro, veio o Patriot Act. E após as futuras crises que estão sendo arquitetadas, virá ele. O que tem rosto de redenção, mas alma de ruína. E o mais trágico, o povo pedirá por isso. Implorará por controle, por vigilância, por segurança, mesmo que tudo isso venha embalado com correntes invisíveis. Leis serão assinadas em tempo recorde. Liberdades serão suspensas em nome da saúde, da paz, do progresso. Censuras serão justificadas como proteção contra fake news. E todo aquele que tentar alertar será chamado de ameaça à ordem pública. A crise fabricada será o batismo do novo sistema. Ela será o cenário ideal para que o mundo entregue voluntariamente o seu futuro nas mãos do falso Messias. E no início, tudo parecerá funcionar. A economia se estabilizará. As guerras cessarão. As pessoas voltarão a sorrir. Mas será um sorriso vazio, programado, vigiado, aceito, pois no fundo todos saberão que algo foi perdido no caminho, e esse algo foi a liberdade de escolher o bem. Esse é o quarto sinal. O caos como contrato, a dor como argumento, a solução que já estava pronta antes mesmo de o problema começar. Muito antes da tecnologia existia o símbolo, muito antes da tatuagem existia a submissão, e muito antes de se falar em microchips ou sistemas digitais, a marca da besta já era real. Não nos corpos, mas nas escolhas, nas vontades, nos corações. O quinto sinal da manifestação do anticristo é o controle disfarçado de liberdade. É a marca, que nem sempre se vê, mas que todos carregam ou resistem. Durante séculos, estudiosos discutiram o que seria a marca da besta descrita no Apocalipse. Seria um número? Um implante? Um sinal na pele? Mas e se a marca for mais profunda, mais sutil, mais espiritual? E se a verdadeira marca for a aceitação mental e emocional de um sistema que nega a verdade? Um sistema no qual a submissão à autoridade global, a falsa moral e a nova religião passa a ser exigida. Não com armas, mas com recompensas. Imagine um mundo onde você só pode comprar, vender, estudar ou trabalhar se aceitar certas ideias. Onde sua fidelidade não é cobrada em sangue, mas em silêncio. Onde basta concordar, compartilhar, repostar ou simplesmente não se opor para ser aceito. E quem se recusar será excluído, cancelado, demonizado, expulso do sistema, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16.
Perceba, na mão e na testa. A mão, símbolo da ação. A testa, símbolo do pensamento. Ou seja, a marca não é apenas um objeto, é uma mentalidade. É agir e pensar conforme um modelo. É se alinhar com a besta, mesmo que sem perceber. E essa marca será promovida como progresso, como modernidade, como a única forma de viver em sociedade. Será distribuída com naturalidade, talvez até com gratidão. Ela não virá como opressão, mas como facilitação. Um aplicativo que melhora sua vida, uma tecnologia que te protege, um código que te identifica, um símbolo que te conecta. Mas a verdadeira conexão será com um sistema global de adoração ao erro, um culto disfarçado de cidadania. E quem ousar recusar, terá que escolher sobreviver ou permanecer fiel. E esse é o maior teste, porque a marca invisível da besta não será imposta, será desejada. Ela será o bilhete de entrada para um mundo sem conflitos, mas também sem Deus. É assim que o controle se torna a adoração. Quando a dependência de um sistema se torna maior que a fé, quando a necessidade de pertencer supera a coragem de resistir. A marca será invisível nos primeiros dias, será ideológica, será cultural, será um filtro, uma linha invisível entre os que se encaixam e os que incomodam. E aos poucos será oficializada, legalizada, exigida. Mas para muitos, ela já está aqui, na forma de pensamentos moldados, de corações cauterizados, de almas rendidas ao conforto, à conveniência e ao medo de ficar de fora. Esse é o quinto sinal, a marca invisível, o controle total, a escolha silenciosa entre dois senhores. Não serão apenas tempos de silêncio, nem só tempos de engano. Haverá um momento em que falar a verdade custará a própria vida. O sexto sinal da manifestação do anticristo será a perseguição organizada, global, sistemática. Aos santos, aos que se recusarem a se curvar, aos que insistirem em pregar a palavra original, aos que disserem, Jesus ainda é o único caminho. Esses serão considerados inimigos da nova ordem. A perseguição não começará com prisões ou fogueiras. Começará com risos, com rótulos, com cancelamentos. Pastores serão acusados de disseminar ódio. Profetas serão taxados de conspiracionistas. Canais serão bloqueados. Perfis banidos. Igrejas processadas. Porque o sistema do anticristo não suportará a luz. E qualquer voz que aponte para o céu se tornará incômoda demais para permanecer. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13:7. Essa profecia não é uma metáfora, é uma sentença. O mundo que antes tolerava todas as fés, menos a verdadeira, agora passará a atacá-la. De forma jurídica, midiática, cultural, digital e, por fim, física. A perseguição será revestida de justiça. Estamos combatendo o fanatismo, dirão. Estamos protegendo as pessoas do extremismo. Esses religiosos são perigosos para o bem comum. E o povo, já condicionado, aplaudirá. Alguns serão presos, outros silenciados, muitos esquecidos. E os que ainda tiverem voz serão seguidos, monitorados, ameaçados. O sistema vigiará as palavras, os gestos, as intenções, e qualquer vestígio de resistência será tratado como rebelião. Muitos líderes, para se manterem no palco, se adaptarão. Dirão que Deus é amor e usarão isso para justificar a omissão. Dirão que não estão aqui para julgar e esconderão a verdade debaixo de tapetes de aplausos. Trocarão a glória pela audiência, o fogo do altar pelos likes. Mas haverá um remanescente, pequeno, oculto, perseguido, mas fiel. Eles não farão parte das grandes plataformas, não serão convidados para os grandes eventos, mas carregarão nos olhos a chama da eternidade e em suas bocas a última voz que clama no deserto. Serão chamados de loucos, mas serão os lúcidos. Serão vistos como poucos, mas representarão os céus. E quando forem levados aos tribunais, não defenderão a si mesmos, defenderão a verdade, com amor, com coragem,
com sangue, se necessário, porque sabiam até o que viria. Sabiam que o anticristo não governaria sem oposição. Sabiam que seriam marcados. Sabiam que seriam caçados. Mas também sabiam que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o sexto sinal. A perseguição não por ideologia, não por política, mas por fé. Será o momento em que viver como Cristo será o maior dos crimes, e morrer por ele, a maior das honras. Chega um tempo em que o disfarce já não é mais necessário. Um tempo em que o oculto se torna público, em que o que era sussurrado nas sombras passa a ser celebrado à luz do dia. Este é o tempo da manifestação final, o sétimo e último sinal. Todos os sinais anteriores prepararam o caminho. A confusão espiritual, a falsa paz, o culto à tolerância, a perseguição aos fiéis, a crise orquestrada, a marca da submissão. Agora, o palco está pronto, o mundo já se curvou, o trono está vazio, e ele surgirá, não como um monstro, não como uma entidade grotesca, mas como um homem, carismático, admirado, celebrado, adorado. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Apocalipse 13, 7. O anticristo finalmente se revela. E o mais chocante, ele não tomará o poder. Ele o receberá, de mãos dadas, com votos, com palmas, com comoções globais transmitidas ao vivo. Os líderes mundiais dirão, este é o homem da paz. As religiões declararão, este é o nosso profeta. As massas proclamarão, este é o Salvador que esperávamos, mas os céus se calarão por um instante. Porque o engano terá atingido seu ápice, e o mundo inteiro terá se rendido à mentira, voluntariamente. Nesse tempo, a adoração será pública. Haverá templos, rituais, celebrações, multidões se prostrando, não diante de uma imagem de pedra, mas diante de um sistema, de uma figura, de um nome, que não é o nome acima de todo nome. Milhões usarão essa nova fé como identidade, como status, como pertencimento. E aqueles que se recusarem a participar serão os últimos dissidentes, as últimas velas acesas, as últimas vozes dizendo, ainda há um só Senhor, ainda há um só Rei, ainda há um só Salvador. E será nesse momento que o céu se moverá, porque o engano terá alcançado seu limite e a paciência divina, seu fim. A besta se levantará com poder, fará sinais, realizará maravilhas, manipulará até o impossível, mas os céus começarão a tremer, porque a verdadeira manifestação se aproxima, não a do impostor, mas a do Rei dos Reis. E quando o mundo estiver em sua festa mais sombria, ele virá, como relâmpago, como fogo, como justiça, e o trono que foi ocupado por engano será destruído em verdade. Este é o sétimo sinal, a revelação total do engano, a adoração corrompida, a exaltação do falso Deus, mas também é o prelúdio do retorno, o início do fim da escuridão, a última página, antes da eternidade.